Olá, meu nome é Larissa Duarte e hoje eu vou apresentar para vocês um mapa conceitual sobre os flavonoides. Os flavonoides são substâncias fenólicas amplamente distribuídas nos grupos dos vegetais. Eles são substâncias biossintetizadas a partir de fenilanina e do ácido acético. A estrutura básica dos flavonoides é chamada de núcleo fundamental. Esta é constituída por 15 átomos de carbono, organizada de forma tricíclica no arranjo C6, C3, C6. Os flavonoides podem atuar em estímulos externos, como na defesa dos herbívoros, o ataque de patógenos, na proteção contra a radiação UV e, devido à sua coloração, atraindo insetos polarizadores. Desse modo, é importante salientar a via biosintética dos flavonoides. Bom, os flavonoides eles são formados a partir dos intermediários dos metabolismos primários, sendo eles o ácido químico e a acetilcoenzima A. Logo, para os flavonoides serem formados, é necessário o metabolismo de biossíntese mista para formar o núcleo central. Logo, o ácido químico é transformado em aminoácidos fenilalanina e tirosina. Estes sofrem desaminação e formam cadeia fenilpropanoides correspondentes, formando intermediários até atingir a estrutura básica do núcleo, ou seja, C6, C3, C6. Os flavonoides são classificados segundo o nível de oxidação do anel C. Podemos citar, então, primeiramente, dois grupos, a flavonona e a flavononol. Estes possuem centro de assimetria, ou seja, podem ocorrer isômeros. O que difere entre estes citados são: o grupo de flavononol apresenta uma hidroxila substituinte na posição do carbono C3. Além disso, a flavonona e o flavononol apresentam uma coloração branco-amarelo pálida. Ao adicionar uma insaturação entre os carbonos 2 e 3, obtém-se as flavonas e os flavonóis. A redução da carbonila C4 do flavonol gera o flavan 3-ol. Ou pode ocorrer a redução parcial, sendo a redução da carbonila em um grupo hidroxila, formando assim o flavan 3,4-diol. Além disso, a partir dessas substâncias pode ocorrer uma oxidação formando antocianinas correspondentes. Estas são cátions e apresentam características de colorações diferentes. O flavan 3-ol e o flavan 3,4-diol são importantes na polarização, devido à sua coloração para atrair os insetos. Os isoflavonoides são isômeros dos flavonoides e possuem isomeria de posição em relação ao anel B. Podemos citar como exemplo a soja. As chalconas têm um núcleo fundamental C6, C3, C6 e uma cadeia I3 de aril-propano. As auronas são isômeros dos flavonoides e a acelicização ocorre de forma diferente, tendo um anel de 5 membros e possuindo uma coloração amarelo-ouro. Os flavonoides podem variar de acordo com a classe e o número dos substituintes, classificando em geninas ou agliconas. Essa classificação é relativa à posição fenólicas dos flavonoides. As agliconas podem estar substituídas com resíduos de açúcar, denominando assim heterosídeos, ou seja, o núcleo fenólico fundamental possui alguma substituição de hidrogênio por um resíduo de açúcar, diferenciando em C-heterosídeos e O-heterosídeos. A diferença entre eles é que o C-heterosídeo possui uma ligação direta carbono-carbono. Já o O-heterosídeos, o carbono do grupo fenólico, é ligado ao resíduo de açúcar através de uma ligação éster, conferindo assim estabilidades diferentes. Além disso, os flavonoides possuem outros substituintes, podendo ser unidade isopropênica, sulfato ou outras cadeias.
Dessa forma, após a síntese, os flavonoides ficam armazenados e podem ficar nas seguintes localizações. Primeiro, no interior da célula, ou seja, no vacúolo de células epidérmicas, nas suas folhas ou nas flores, na cutícula folicular ou nas partes aéreas do vegetal. Geralmente estão localizados nessa parte aérea, pois precisam cumprir a sua função de proteção ultravioleta. Essa característica é muito comum nos C. heterosídeos, principalmente em plantas do cerrado, por exemplo, onde há grande incidência de luz solar e, consequentemente, grande incidência de radiação UV. Quanto às propriedades físico-químicas dos flavonoides, podemos afirmar que eles são de caráter sólido em temperatura ambiente. Sua coloração varia do branco, podendo chegar até o vermelho. A característica se deve à capacidade de absorção dos raios ultravioletas no visível. A sua solubilidade é afetada de acordo com a classe e o número dos substituintes presentes. Devido à presença de grupos hidroxila, os flavonoides possuem caráter ácido. A solubilidade é de extrema importância para verificar como será feita a extração desse flavonoide. Assim, é importante considerar o tipo de flavonoide presente na matriz vegetal. Caso os flavonoides sejam agliconas, é importante utilizar solventes orgânicos na extração, podendo ser acetato de etila ou etanol, por exemplo. Porém, para definir qual solvente será utilizado, deverá verificar a sua polaridade. Já os heterosídeos podem ser extraídos com solventes do tipo etanol, metanol ou soluções hidroalcoólicas. A extração sequencial é muito utilizada para separar diferentes variações estruturais dos flavonoides e obter substratos ricos em determinados tipos. Após a extração, é realizado o teste de identificação para verificar se a droga vegetal possui o flavonoide realmente extraído. Além disso, pode realizar o processo de caracterização sem antes passar pela extração. Caracterização direta na droga vegetal é realizada por meio de análise histoquímica. A caracterização também pode ser realizada por meio de reações cromáticas, evidenciando presença ou não de flavonoides. Além disso, a caracterização pode ser realizada por cromatografia, ou seja, CCD, utilizando como fase estacionária sílica gel, celulose ou poliamida. E, como reveladores, pode-se utilizar substâncias que indicarão fluorescência ou alguma alteração de cor, ou seja, intensificar a cor amarela do flavonoide, tendo como exemplo o uso de cloreto de alumínio ou de reagentes de produtos naturais. Outro método utilizado na caracterização dos flavonoides é a cromatografia líquida de alta eficiência. Essa técnica pode ser acoplada a um detector de ultravioleta simples ou a um DAD. Desse modo, a cada pico há um espectro violeta correspondente, podendo assim identificar a subclasse com base nos cromatófagos. Em seguida, ocorre o isolamento e a purificação. Este é realizado para obter os flavonoides separadamente de uma determinada mistura, ou seja, podendo assim aplicar diferentes técnicas cromatográficas. Uma das técnicas utilizadas para a análise quantitativa dos flavonoides é o doseamento espectrofométrico. Nele é observado a absorvância da radiação ultravioleta de determinados flavonoides. Pode-se utilizar também o doseamento cromatográfico. A diferença dessas técnicas é que no doseamento cromatográfico é possível identificar um flavonoide específico. Além disso, podemos citar as atividades farmacológicas que os flavonoides possuem, sendo elas antivirais, antioxidantes, ansiolíticas, antitumorais e anti-inflamatórias. Então é isso, pessoal. Obrigada e tenham um bom dia.